Olá, meu nome é Saulo de Matos, eu sou professor de Teoria do Direito e Filosofia do Direito da Universidade Federal do Pará. Esta aula é a aula 2 do curso de Teoria do Direito do semestre emergencial da Universidade Federal do Pará e tem por título A Hipótese Política de Ronald Dworkin para a Teoria do Direito. Na aula 1, nós estudamos o capítulo 1 do livro O Conceito de Direito de Herbert Hart, discutimos, sobretudo, a questão do método na teoria de Hart. Vimos que Hart teve uma grande influência da chamada virada linguística e do que nós convencionamos chamar de filosofia da linguagem ordinária de Wittgenstein. E Hart tenta incorporar esse movimento da filosofia da linguagem para a teoria do direito, a fim de pensar a teoria do direito a partir do que nós vamos chamar, desde Hart, de análise conceitual. Então, Hart vai se esforçar para trazer essa nova metodologia para a teoria do direito e, a partir de então, vai revolucionar o modo como nós compreendemos a teoria do direito, sobretudo pelo foco que Hart dá na ideia de regras, né, que eu chamei na aula passada de normas. Então, Hart acredita que o foco da teoria do direito teria que ser a explicitação do significado da ideia de normas em todas as suas dimensões, e a partir dessa explicitação nós poderíamos compreender as demais questões persistentes na teoria do direito. A aula de hoje vai ter por objeto o capítulo 1, chamado Teoria do Direito, do livro Levando os Direitos a Sério, de Ronald Dworkin. Esse livro foi publicado originalmente em 1977 e no Brasil tem uma tradução publicada pela editora Martins Fontes, que é esse livro aqui, Levando os Direitos a Sério, de Ronald Dworkin. Dworkin é um dos principais teóricos do direito no século XX, foi discípulo do próprio Hart, sucessor da cátedra de Hart na Universidade de Oxford, também professor na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Eu vou começar minha aula compartilhando com vocês agora o slide da aula, ao qual vocês têm acesso também pelo SIGA. Então, a aula de hoje é intitulada A Hipótese Política de Ronald Dworkin para a Teoria do Direito, é a segunda aula do curso de Teoria do Direito. Aqui eu coloco já as principais influências de Dworkin. Dworkin tem duas principais influências, eu diria. Aqui em cima, Herbert Hart, que foi seu professor na Universidade de Oxford, é uma das principais influências de Dworkin. A gente vai ver durante essa aula e durante esse capítulo 1 do livro Levando os Direitos a Sério, que Hart, inclusive, Dworkin parte do modo como Hart discute a teoria do direito para tratar as questões que são mais próprias ou mais de seu maior interesse. O outro filósofo que é importante como influência principal de Dworkin é o filósofo político norte-americano John Rawls, e o seu livro Uma Teoria da Justiça. Esse livro não vai ser objeto da nossa disciplina, mas certamente na disciplina de ética jurídica vocês vão discutir o pensamento de John Rawls, que é um dos principais autores no campo da teoria da justiça. A gente pode dizer, então, portanto, que Hart de um lado e Rawls de outro lado são as principais influências de Ronald Dworkin. Dworkin vai no capítulo 1 do livro Levando os Direitos a Sério, iniciar sua discussão sobre a teoria do direito de uma forma muito próxima à forma como Hart vai iniciar no capítulo 1 do Conceito de Direito a discussão sobre a teoria do direito. Então, só para relembrar aqui, Hart vai colocar três questões que ele vai chamar de questões persistentes na teoria do direito. A primeira questão é a relação entre obrigação jurídica e poder coercitivo, ou seja, a pergunta: como o direito se diferencia e como se relaciona com ordens baseadas em ameaças. A segunda questão que Hart vai discutir no capítulo 1 do livro O Conceito de Direito é a relação entre direito e moralidade, ou seja, como a obrigação jurídica se diferencia e se relaciona com a obrigação moral. E o terceiro ponto, a questão importante para Hart na teoria do direito, é a questão das normas jurídicas, ou seja, a ideia de seguir uma regra. E Hart vai se perguntar o que são normas
em que medida o direito é uma questão de normas. Como nós vimos na aula passada, a minha tese é que Hart se concentra nessa última questão aqui sobre normas para tentar responder, inclusive, as questões anteriores. Essa é a tese que Hart vai seguir na sua teoria do direito. Dworkin vai seguir uma estratégia ligeiramente diferente, embora ele parta das mesmas questões aqui que Hart está partindo. Dworkin, no início do capítulo 1, do Levando os Direitos a Sério, na página 1 e 2 do livro, da edição brasileira, ele vai coletar ou apresentar uma série de argumentos que são chamados de argumentos jurídicos e que funcionam, assim como Hart colocou no capítulo 1, no conceito de direito, alguns fenômenos que ele considerava sobre o uso do termo direito, e esse uso, como ele era um uso que em alguns casos significava X, em outros casos significava Y, Dworkin vai fazer algo semelhante. Ele vai dizer, olha, os juristas, quando tratam da questão do direito, eles utilizam argumentos jurídicos. E Dworkin vai dizer, olha, há uma série possíveis de argumentos jurídicos. Dworkin vai dizer, olha, existem argumentos jurídicos que se relacionam com problemas técnicos. Ele vai falar isso no início da primeira página. Ele vai dizer, existem problemas técnicos que os juristas se buscam solucionar, e esse é um tipo de argumento jurídico. Em escritos posteriores, Dworkin vai chamar esse tipo de argumento jurídico de regras de trânsito ou regras de rodovia. Quais são essas regras de rodovia? São aquelas regras em que a discussão entre os juristas é sobre a existência ou não da regra, né? No momento em que você aponta que existe aquela regra, não há mais discussão. Por exemplo, a regra que diz que quando o semáforo está vermelho, o carro deve parar. Isso é uma regra de trânsito, isso seria um problema técnico. Ou, por exemplo, o problema se um veículo que está dirigindo numa certa rodovia, ultrapassou 80 quilômetros ou não. Isso é um problema técnico, é um problema jurídico, e que exige um argumento técnico jurídico. Ou seja, existe ou não uma regra jurídica que diz que o limite de velocidade em rodovias federais é 80 km por hora. O veículo que estava trafegando naquele momento na rodovia estava acima ou abaixo de 80 km por hora. Isso é uma questão técnica e que Dworkin vai dizer que é um tipo de argumento jurídico, é um tipo de problema jurídico importante para você compreender o direito. Um outro tipo de argumento jurídico que Dworkin vai chamar são o que ele vai chamar de problemas de justiça. Ou seja, tem a ver com direitos políticos, segundo Dworkin. Quando é que há esse tipo de argumento que envolve problemas de justiça? Dworkin vai dizer que é quando os juristas se perguntam se uma determinada lei ou regra é equitativa, ou seja, se ela é justa ou não. E quando isso acontece? Dworkin vai dizer que existem vários casos em que isso acontece. E aqui é importante compreender o local de fala de Ronald Dworkin. Dworkin é um teórico estadunidense que passa a escrever sobre teoria do direito e filosofia do direito na década de 70, sobretudo nos Estados Unidos, um período em que os Estados Unidos vivia um problema muito grave de legitimidade da política, um problema muito grave de legitimidade da presidência da República, do Congresso Nacional, e havia uma crescente descrença com relação à política. Bem semelhante ao que a gente vive no Brasil, de certa forma, hoje. Então, Dworkin começa a escrever nessa época, e nos Estados Unidos você tem um controle de constitucionalidade que, de certa forma, se assemelha com o Brasil. Diversas questões controversas da sociedade norte-americana foram e são decididas pela Suprema Corte dos Estados Unidos, pela Corte Constitucional norte-americana. Portanto, Dworkin, diferente de Hart, conhece que os juristas também são importantes na decisão de casos controversos, o que ele vai chamar posteriormente de casos difíceis ou de desacordos teóricos. Dworkin vai dizer que os juristas, em muitos casos, discutem sobre questões constitucionais
que exigem um tipo de argumentação jurídica que é diferente do tipo de argumentação jurídica que está relacionado com problemas técnicos. Quando é que isso ocorre? Quando, por exemplo, vamos dar um exemplo do Supremo Tribunal Federal, quando nós temos que discutir, por exemplo, a prisão em segunda instância. Há uma concordância entre os juristas que existe uma regra na Constituição sobre prisão em segunda instância, há uma concordância entre os juristas do que significa a segunda instância, mas há uma discordância entre os juristas sobre o que significa, digamos, você só poder ser preso após trânsito e julgado, ou seja, ou se significa ser preso após a segunda instância ou ser preso após o esgotamento dos recursos. E aí Dworkin vai dizer que esse tipo de questão é uma questão que envolve problemas de justiça. Outro exemplo seria o exemplo do direito ao aborto com relação às mulheres. Então, Dworkin vai dizer que esse problema, essa constitucionalidade ou não da proibição do aborto é um problema de justiça e que, em muitos sistemas jurídicos, como o brasileiro e como o norte-americano, estadunidense, esse problema vai ser solucionado por uma corte constitucional e, portanto, envolve um argumento jurídico. Isso vai ser verdade também na Alemanha, verdade no Canadá, verdade em Portugal, na Argentina, no Chile, uma série de países que possuem o que a gente vai chamar de jurisdição constitucional. Existe um terceiro problema que Dworkin coloca na página 2 já do livro, que são problemas de esclarecimento conceitual. Dworkin vai dizer que muitas vezes os argumentos jurídicos são argumentos que discutem simplesmente qual é o sentido de um termo e esses argumentos discutem isso porque muitas vezes os juristas utilizam na sua argumentação conceitos que não são propriamente jurídicos. Então, é importante, isso aqui é um ponto que o Dworkin trazendo de Hart já, na verdade, que o conceito jurídico, a argumentação jurídica, ela envolve conceitos que não são sempre estritamente jurídicos. Essa discussão ela é importante porque Kelsen, sobretudo na sua obra, vai dizer que quando um conceito é incorporado pelo sistema jurídico, ele se torna jurídico e que, portanto, ele perde a conexão com o uso que se faz desse conceito fora da esfera jurídica. Dworkin e Hart vão discordar desse ponto de vista, compreendendo que a argumentação jurídica ela envolve também conceitos que não são sempre conceitos doutrinários ou dogmáticos estritamente jurídicos. Os juristas se valem de conceitos que não necessariamente têm sua definição feita pela autopoiesis ou pelo sistema autônomo do direito. Então, essa é uma controvérsia aqui que existe dentro da teoria do direito, que Dworkin vai falar rapidamente nesse ponto aqui, quando ele fala de problemas de esclarecimento conceitual. Dworkin, então, vai adotar uma estratégia diferente da de Hart para responder a pergunta o que é o direito, que é a pergunta central da teoria do direito. Lembrem que existem 3 questões persistentes que Hart coloca no capítulo 1 do conceito de direito: a questão da relação entre direito e coerção, a questão da relação entre direito e moralidade, e a questão da relação entre direito e normas jurídicas. Hart vai optar por centralizar a teoria do direito numa discussão sobre o que são normas jurídicas, e Dworkin vai discordar. Dworkin vai defender a tese durante toda a sua obra. Isso vai ficar mais claro a partir do livro O Império do Direito e, posteriormente, também nos outros livros A Justiça de Toga e, por fim, no livro A Justiça para Ouriços, que, para Dworkin, a questão principal da teoria do direito não é o conceito puramente de norma jurídica, ou de regra, para ser mais preciso em Hart, mas sim o conceito de obrigação jurídica. E aí, Dworkin vai defender a seguinte tese, que é a tese principal que a gente vai debater nesta aula. A tese que eu acredito que define o modo como Dworkin pensa a teoria do direito.
a tese principal de Dworkin é o sentido, ou point, como ele vai chamar, da prática argumentativa institucional dos direitos jurídicos consiste em autorizar ou não o uso do poder coercitivo pelo governo contra os indivíduos. Então, Dworkin vai defender a tese que o direito, como prática argumentativa institucional, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, ele tem como sentido, como propósito, autorizar ou não o uso do poder coercitivo pelo Estado. Então, Dworkin parte da ideia de que em sociedades modernas o uso do poder coercitivo do é controlado pelo Estado, né, através da polícia, sobretudo. A polícia, portanto, como um órgão do Estado, ela controla o uso ou não do poder coercitivo nas sociedades modernas, como a brasileira. Então, só quem pode utilizar o poder coercitivo é o Estado, só quem tem o monopólio sobre o poder coercitivo é o Estado. E Dworkin vai dizer que a função do direito em sociedades modernas é justamente legitimar ou não, autorizar ou não o uso do poder coercitivo pelo Estado. E como o direito faz isso? O direito faz isso a partir do que Dworkin vai caracterizar como uma argumentação institucional de direitos jurídicos. Então, para que o Estado esteja autorizado a usar o poder coercitivo em determinadas situações, é necessário que o órgão estatal justifique argumentativamente, por meio de instrumentos institucionais, que aquele uso do poder coercitivo está autorizado. Essa é a grande questão para Dworkin. E Dworkin vai dizer que os juristas, na verdade, eles são responsáveis por essa argumentação que vai autorizar ou não o poder coercitivo do Estado a ser utilizado. Essa é a tese que vai perpassar a obra inteira de Dworkin. Mas existem outras duas teses, a gente não vai ter oportunidade de debater essas duas teses a contento aqui nessa aula, mas vale a pena citar. As outras duas teses que caracterizam de maneira mais específica a teoria do direito de Dworkin são as seguintes. A primeira é a tese do único sistema. Dworkin vai dizer que argumentos de direito, política, moral e ética formam um único sistema interdependente, mas com determinadas diferenças específicas e separações no campo da validade. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas a tese do Dworkin é que o direito, como prática argumentativa, ele está dentro da política. Portanto, o direito é uma questão de filosofia política. Por quê? Porque a política que tem a ver com as discussões sobre legitimidade do Estado. Então, notem, quando eu estou falando de política aqui, eu não estou falando de política no sentido ordinário, coloquial de política, né? No sentido do debate partidário, por exemplo. Eu estou falando de política aqui no sentido filosófico do termo. E o que significa política no sentido filosófico? Significa um estudo sobre a legitimidade da autoridade estatal. A política tem a ver com o estudo sobre a legitimidade da autoridade estatal, ou seja, quando é que uma autoridade estatal é legítima ou não. Então, é assim que Dworkin vai vincular direito à política. Ele vai dizer que o direito é uma questão também de legitimidade estatal, porque o direito tem a ver com, como eu coloquei acima, com o uso do poder coercitivo pelo governo. Então, é errado, por exemplo, muitas pessoas confundem isso, dizer que Dworkin acha que o direito é uma questão de moral. Não, o direito não é uma questão de moral, é uma questão de política. A gente já vai ver a diferença mais específica sobre isso daqui a pouquinho. Outra questão é que Dworkin vai tratar também a prática argumentativa do direito como a partir do que ele vai chamar de tese interpretativista. Ele vai dizer que os argumentos jurídicos só podem ser justificados com base na identificação do sentido, ou point, inerente à prática argumentativa institucional do direito. Ou seja, Dworkin vai dizer que só é possível compreender devidamente os argumentos jurídicos caso você identifique qual é o sentido ou point daquela discussão. Eu já vou explicar isso de maneira mais clara daqui a pouquinho. Então, guardem esses três conceitos aqui. A tese principal do Dworkin, que tem a ver com o direito e a sua relação
com autorização ou não do uso do poder coercitivo pelo Estado, a tese do único sistema, que vai dizer que política, moral, ética e direito fazem parte de um único sistema e que se interligam, embora sejam esferas diferentes, mas que têm conexões entre elas. E, por fim, a tese interpretativista, que vai compreender que o sentido do direito, o sentido da argumentação jurídica, só pode ser compreendido numa visão interna da própria prática do direito. Então, não existe nenhum tipo de tentativa de utilização de um ponto de vista externo, ou, como Dworkin vai chamar, de um ponto de vista arquimediano para determinar o sentido do direito. E aqui Dworkin concorda com Hart, né? Lembrem que a gente já viu na obra do Hart, que Hart busca definir o direito a partir de um ponto de vista interno, daquele sujeito que participa da prática. Dworkin vai concordar com isso. A gente vai ter a oportunidade de debater o ponto de vista interno ao longo do curso, quando a gente for debater Hart. Mas é importante que vocês observem que ambos os autores convergem nesse ponto. Eles concordam que qualquer teoria do direito precisa partir do ponto de vista interno, do sujeito que participa da prática e que, portanto, Dworkin também refuta, como Hart, qualquer tentativa de definir o direito a partir de uma visão metafísica. Então, existem três... Para ficar mais claro o modo como Dworkin pensa o direito, é importante conceber três formas de analisar a relação entre indivíduo e Estado. Existem três formas de pensar a relação entre indivíduo e Estado, e governo, né? Vamos pensar assim, indivíduo e governo, eu e o governo. Três formas clássicas na teoria do direito de debater esse tema. O primeiro, Hans Kelsen. Kelsen vai dizer que o direito ele consiste em um mecanismo de controle social por meio do qual os indivíduos seguem determinados padrões de comportamento por medo de serem sancionados. Então, Kelsen vai dizer que o direito ele é um mecanismo de controle social que utiliza o poder coercitivo para gerar medo nas pessoas para que elas cumpram a lei. Então, o direito nada mais é do que o uso do poder coercitivo para fazer com que as pessoas tenham medo de descumprir a lei, e com isso você consiga um controle social. Essa é a tese de Kelsen, né? Então, Kelsen vai associar muito o direito à sanção e a mecanismos de controle social. Hart vai pensar um pouquinho diferente. Hart vai acreditar que o direito ele é um conjunto de padrões de comportamento, né, de regras, a gente pode chamar assim, mas é melhor chamar de normas, né? O direito consiste num conjunto de normas que são aceitas socialmente, né? São normas que são aceitas socialmente para Hart e que possibilitam aos indivíduos ações individuais ou coletivas. Ou seja, o direito ele é uma forma de possibilitar que os indivíduos possam tomar decisões individuais ou coletivas por meio de normas que são aceitas socialmente. Essa é a ideia de Hart. Então, notem que a diferença aqui do Hart para o Kelsen é que o Kelsen dá uma ênfase muito grande no aspecto da sanção e do controle social pelo medo, enquanto Hart não vai salientar a sanção e não vai salientar o mecanismo de controle social, mas vai salientar, na verdade, uma ideia de autonomia, ou seja, é o indivíduo autônomo que se vale de regras socialmente aceitas para definir as suas ações individuais ou coletivas. Dworkin vai pensar diferente. Dworkin vai dizer que o direito ele consiste em um conjunto de padrões de comportamento justificados politicamente com o objetivo de possibilitar a cooperação social. Então, para Dworkin, o objetivo do direito é possibilitar a cooperação social. E para possibilitar a cooperação social, o direito precisa ser justificado politicamente, segundo Dworkin. Dworkin, então, vai levantar duas hipóteses, né, com relação à sua tese interpretativista que eu citei há pouco. A primeira é a chamada hipótese estética. Isso está num texto do livro de Dworkin chamado Uma Questão de Princípios. Então, Dworkin vai trabalhar a hipótese estética. O que é a hipótese estética?
ele vai definir o que é interpretação. Para Dworkin, interpretar significa identificar a qual gênero a espécie de agir humano pertence e apresentá-lo da sua melhor forma possível a partir de critérios de adequação. Então, para Dworkin, toda tarefa argumentativa é, em primeiro lugar, uma tarefa de interpretação. Porque primeiro eu tenho que saber a qual gênero aquela minha argumentação pertence para que eu possa apresentar aquela argumentação da melhor forma possível. Então, se eu estou apresentando uma argumentação no campo da crítica literária, por exemplo, eu preciso compreender que o meu argumento ele vai ter algumas características derivadas daquele gênero ao qual minha crítica pertence. No caso do direito, vem a segunda hipótese aqui, Dworkin vai dizer que o gênero ao qual a argumentação jurídica pertence é o gênero da política, como eu já citei há pouco. Então, Dworkin vai definir aqui até o que a gente pode dizer que é a definição de Dworkin para o direito. O direito de uma comunidade é um esquema de direitos e responsabilidades que vão ao encontro desse complexo standard. Eles autorizam coerção porque eles fluem de decisões pretéritas do tipo correto. Então, Dworkin aqui, nada mais, nada menos, está dizendo que o direito ele é um conjunto de padrões de comportamento que autorizam ou não o uso do poder coercitivo pelo Estado, desde que a argumentação jurídica possa justificar esse uso do poder coercitivo pelo Estado. Toda vez que alguém argumenta, juridicamente, vai dizer Dworkin, essa pessoa está argumentando politicamente, no sentido de filosofia política. Essa é a tese de Dworkin do direito como interpretação, vinculada à tese da teoria interpretativista e da teoria do único sistema. E agora, falando um pouco do único sistema, Dworkin vai esboçar esse tese do único sistema no livro dele, Justiça para Ouriços, que está aqui do lado. E Dworkin vai dizer, como eu já adiantei, que o direito faz parte do que ele vai chamar de moralidade política. Dworkin vai dividir 3 ramos da filosofia moral. 3 ramos. Primeiro, ética. A ética trata de questões acerca da vida boa, ou seja, qual vida pode ser considerada justa ou boa. A ética é uma questão, para Dworkin, individual, ou seja, é sobre a minha concepção de vida boa. Se eu acho que vida boa é sentar no sofá à noite e ficar assistindo ao jogo do Palmeiras, do Corinthians, do Remo, do Paysandu, essa é a minha concepção de vida boa. Isso é uma questão ética, individual. Há um segundo ramo da filosofia moral que trata de questões que o Dworkin vai chamar de questões morais ou questões de moralidade pessoal. Questões de moralidade pessoal desculpem que tive um problema na garganta agora. Questões de moralidade pessoal têm a ver com as obrigações que eu tenho com relação às outras pessoas. Então, moralidade pessoal ou moral são relações entre 2 pessoas em que eu discuto o argumento para saber se eu tenho uma obrigação com relação a outra pessoa. Exemplo, a discussão se eu tenho uma obrigação de sempre dizer a verdade a outra pessoa. É uma discussão de obrigação moral, porque envolvem 2 pessoas e quais obrigações eu tenho com relação a outra pessoa e quais direitos aquela pessoa tem com relação a mim. Então, eu posso mentir ou não a uma pessoa? Eu posso descumprir uma promessa? Eu posso negar assistência a uma pessoa necessitada na rua? Isso é uma questão moral ou de moralidade pessoal. O terceiro ramo da filosofia moral, que Dworkin vai chamar, é o ramo da política. Ou da filosofia política ou da moralidade política. Né? O que trata a moralidade política? Ela trata de questões acerca de quais obrigações nós possuímos com relação à comunidade política. Então, quais relações eu sou obrigado com relação à minha comunidade? Exemplo, eu sou obrigado a lutar pelo meu país em caso de guerra? Isso é uma questão política, né? Da comunidade política com relação a mim. Outra questão vinculada à moralidade política. Eu sou obrigado
a declarar o meu rendimento anualmente ao Estado, isso é uma questão política, porque envolve o Estado e o indivíduo, né? Então, são questões políticas. O direito está dentro da política. Por quê? Porque o direito tem a ver com a questão de quando é legítimo o Estado, ou seja, a comunidade, utilizar o poder coercitivo contra o indivíduo. Então, é por isso que o direito tem a ver com a política. Porque o direito tem a ver com as obrigações que eu tenho com relação ao Estado e quando eu tenho direito de impedir que o Estado interfira na minha vida. Isso tem a ver para Dworkin com o direito. O direito tem a ver com, portanto, com a filosofia política. Na metade do texto, então, essa é a configuração das duas teses do Dworkin, né? Da tese da interpretativista e da tese do sistema único, de como Dworkin. E aí o Dworkin vai apresentar o texto que a gente está debatendo, né, que eu estou tentando explicar para vocês, ele vai apresentar qual é a leitura que ele faz da teoria do direito até então, até a obra dele. E ele vai tentar apresentar uma leitura sobre a teoria do direito no século XX, seguindo o contorno que Hart já propõe no capítulo 1 do conceito de direito, ou seja, discutindo sobre o que significa seguir uma regra. Nós já vimos anteriormente que seguir uma regra tem a ver com uma questão proposta por Wittgenstein no livro chamado Investigações Filosóficas. Nesse livro, Wittgenstein vai discutir justamente essa questão do que significa seguir uma regra. Hart vai debater esse assunto e Dworkin vai retomar esse assunto no capítulo 1 do Levando os Direitos a Sério. E aí, nesse momento, Dworkin vai apresentar uma leitura dele sobre essa discussão. Então, Dworkin vai dizer assim, é como se Dworkin dissesse, tudo bem, vamos, para fins de discussão, adotar o ponto de vista que Hart adota no conceito de direito, para que nós possamos compreender quais foram os erros cometidos na teoria do direito até então e o que é a proposta que Dworkin está fazendo para nós, para pensar a teoria do direito. Então, Dworkin vai dizer, vamos então discutir, vamos dar uma leitura da teoria do direito no século XX com base na discussão sobre o que significa seguir uma regra. E aí eu trouxe o mesmo cartoon que eu trouxe, as mesmas tirinhas que eu trouxe na última aula, né? É uma tirinha que são duas meninas que vão comer e a primeira pergunta para a outra. O que eu uso primeiro? Né? Aí a segunda vai dizer, você sempre começa com o garfo do lado de fora. Então a pessoa está com algum talher e garfo, vários garfos, e ela pergunta o que ela deve fazer, por onde ela deve começar, o que ela usa primeiro. E a menina do lado diz, olha, você sempre começa com o garfo do lado de fora. Aí ela fica em dúvida sobre o que significa isso. E aí ela decide ir para fora do restaurante e começar a comer com garfo fora do restaurante. E aí ela fala, essa é a regra mais estúpida que eu já ouvi. Por que eu coloquei essa tirinha? Porque é justamente esse o problema que Hart, lá no conceito de direito, vai observar como problema central do direito. Ou seja, como é que eu sei qual é o padrão de comportamento válido? Né? Qual é o padrão de comportamento válido, considerando que eu tenho acesso, né, a um enunciado. Eu tenho acesso a um enunciado linguístico. O enunciado linguístico, nesse nosso caso aqui, foi feito da seguinte forma. Você sempre começa com o garfo do lado de fora. Né? Esse é o enunciado. E como é que eu compreendo qual é o padrão de comportamento válido com base nesse enunciado? A menina aqui acreditou que o padrão de comportamento válido seria ela ir para fora do restaurante e começar a comer fora do restaurante. Então, Dworkin vai dizer, olha, a teoria do direito trata disso. Ela trata de identificar qual é o padrão de comportamento válido. E aí Dworkin vai dizer, existem 3 erros que foram cometidos na teoria do direito com relação à interpretação dessa questão sobre seguir uma regra. Primeiro erro, o erro do chamado realismo jurídico. Esse é o Holmes, um dos principais autores do realismo jurídico norte-americano. Qual é o realismo jurídico norte-americano? A gente pode dizer que é a corrente de pensamento de teoria do direito mais forte nos Estados Unidos no início do século XX e, por que não dizer, até hoje. Eu acredito que é uma das correntes
jurídicas mais fortes nos Estados Unidos até hoje. Então, o realismo jurídico norte-americano, ele vai defender a seguinte tese. Ele vai dizer que, na verdade, para que você saiba qual regra você deve seguir, para que você saiba no direito qual padrão de comportamento é válido, qual regra é válida juridicamente, você tem que observar o comportamento dos magistrados ou magistradas. Ou seja, é o comportamento das magistradas que vai dizer qual regra é válida. Como assim, professor? Da seguinte forma, o realismo jurídico vai partir da ideia de que, na verdade, quando o magistrado ou magistrada decide um caso, ele não decide porque ele está seguindo uma regra previamente estabelecida por um código, ou uma regra previamente estabelecida por um diploma legislativo. Ele, na verdade, está seguindo um padrão de comportamento, um certo hábito ou uma certa regularidade de comportamento. E aqui tem estudos muito interessantes do realismo jurídico. Por exemplo, o estudo que os realistas jurídicos faziam estudos sobre, por exemplo, o que influencia uma decisão judicial. Por exemplo, se o magistrado ou magistrada decide ou toma decisões na hora do almoço, como essas decisões são diferentes das decisões tomadas durante as primeiras horas do dia ou durante a tarde, né? Os realistas vão fazer esses estudos comportamentais, né? Como é que os juízes decidem em diferentes períodos do dia. Por quê? Eles acreditam que é isso que é importante para definir qual é o padrão de comportamento válido. Então, como eu coloquei aqui, a concepção do realismo jurídico norte-americano associa a identificação de um comportamento correto ou incorreto com um comportamento regular ou irregular. E a norma implícita, ou seja, a norma que é seguida no direito em uma ação é o padrão exibido pelo comportamento. Então, o comportamento tem um certo padrão de regularidade e é isso que importa no momento de definir qual o padrão de comportamento válido. Quais são os erros dessa ideia, né, que Dworkin vai apresentar? Primeiro, a ideia de que há um padrão exibido pelo comportamento, né, a ideia de que há um padrão, uma regularidade exibida pelo comportamento, não explica quais atos devem ser privilegiados para que um padrão seja considerado como padrão. Ou seja, não indica o que deve ser feito. Então, o realismo jurídico, segundo Dworkin, tem uma dificuldade muito grande de determinar dentre os padrões exibidos de regularidade, qual padrão deve ser privilegiado para definir qual padrão jurídico vai ser considerado válido. Então, considerando um juiz que tem diversos padrões de regularidade, é muito difícil identificar qual padrão vai ser o determinante para você considerar o que significa seguir uma regra. Uma segunda tentativa do realismo jurídico seria identificar essa regularidade com disposições individuais, né? Mas o Dworkin vai dizer que essa questão de disposição individual que a pessoa tem para decidir, ela é uma questão, na verdade, também não resolve a questão sobre seguir uma regra. Ela simplesmente coloca a questão da normatividade, que é essa questão de seguir uma regra, a segundo plano. Ela não define. Então, o realismo jurídico, em suma, tem um grande problema. Ele é cético, ele defende um certo ceticismo sobre as regras e um regularismo, ou seja, ele resume seguir uma regra a uma questão de regularidade. Isso, para Dworkin, é um erro grave do realismo jurídico, porque ele confunde uma questão sociológica sobre padrões de comportamento ou regularidades sociais com uma questão normativa sobre qual padrão de comportamento vai ser considerado justificado. Esse é o grande erro para Dworkin do realismo jurídico norte-americano do início do século XX. Uma outra forma de realismo jurídico, que Dworkin fala rapidamente no primeiro capítulo do Levando os Direitos a Sério, é um realismo jurídico, desculpem, que tenta identificar qual padrão jurídico vai ser válido com base no impacto social que uma lei ou um diploma legislativo vai ter. Então, digamos, o padrão jurídico de comportamento válido seria o que tivesse a melhor impacto social, né, para a sociedade, ou seja, melhor impacto econômico,
o melhor impacto em controle social. E Dworkin vai criticar também esse ponto, dizendo que esse tipo de visão sobre o direito também reduz a normatividade do direito a uma questão econômica, a uma questão de controle de comportamento humano, de psicologia social, por exemplo. Então, reduz a normatividade do direito a isso. Isso também é um problema. E Dworkin vai dedicar uma parte da obra dele a esse problema aqui, que ele vai chamar posteriormente de pragmatismo. Ele vai dedicar um capítulo do livro O Império do Direito para criticar o pragmatismo, que é esse tipo de realismo jurídico norte-americano preocupado com o impacto social. A gente vai voltar a esse tema ao longo do curso. O terceiro corrente de pensamento jurídico que vale a pena discutir para Dworkin é o positivismo jurídico de Hart. E aqui a gente não vai esgotar essa questão, porque ela vai ser importante nas nossas próximas aulas, mas Dworkin vai interpretar o positivismo jurídico de Hart sobre a ideia de seguir uma regra em Hart como uma ideia muito próxima à ideia de regulismo, ou seja, a ideia de que seguir uma regra tem a ver com encontrar uma regra implícita na prática jurídica ou num certo comportamento. Então, para Dworkin, Hart estaria reduzindo a normatividade do direito a uma questão de convenção social. E o que seria essa convenção social? Um exemplo que é muito utilizado, que eu coloquei uma figurinha aqui do lado, é um exemplo utilizado na filosofia da linguagem, que é a ideia de que quando duas pessoas estão telefonando, digamos, eu e outra pessoa, eu e Heitor, eu e Catarina, digamos que cai a ligação, né? Caiu a ligação em determinado momento. E aí nós dois, eu e Catarina, ou eu e Heitor, nós nos perguntamos, quem deve retornar a ligação? Quem deve retornar? E aí, se você tiver uma convenção social que determina isso, você poderia dizer, deve retornar aquele que ligou primeiro. Né? Então, quem ligou primeiro deve retornar. Isso é uma convenção que está implícita, segundo essa interpretação. Então, uma convenção implícita na prática social de telefonar seria que, quando uma ligação cai, a primeira pessoa que ligou retorna a ligação. Isso evita um problema de coordenação de comportamento, porque se nós dois tentássemos ligar ao mesmo tempo, daria culpado a ligação. Se ninguém ligar, ninguém consegue, se nenhum de nós ligar, nós não temos comunicação naquele momento. Então, as convenções sociais seriam formas de possibilitar a cooperação social. E Dworkin acredita que Hart vai interpretar a ideia de seguir uma regra dessa forma, vinculando seguir uma regra a uma ideia de regulismo, ou seja, de busca constante por uma convenção social pressuposta pelo direito, ou pressuposta pela argumentação jurídica. Para Dworkin, isso é um erro, a gente vai discutir isso ao longo do curso, é um erro, em suma, porque Dworkin não acredita que todas as questões jurídicas têm a ver com convenções. Todas as questões jurídicas não têm a ver com convenções, ou pelo menos não com convenções na forma como Dworkin atribui a Hart. E para Dworkin, qual seria a saída para o problema de seguir uma regra? Seria você buscar princípios ou comprometimentos morais dos agentes. Ou seja, você só pode definir qual é o padrão de comportamento válido, ou seja, qual é a regra válida quando você tenta seguir uma regra, se você identifica quais princípios estão implícitos naquela prática. Esses princípios não podem ser confundidos com convenções, no modo como eu expliquei há pouco tempo, porque esses princípios eles têm a ver com questões de justificação política e moral das nossas ações. E como Dworkin vai tentar justificar esses princípios? Ele vai tentar justificar esses princípios discutindo o liberalismo político, ou o liberalismo igualitário, que é a tese que ele defende. Então, Dworkin acredita que o mais importante dentro do direito é você compreender que o direito é uma questão política, de moralidade política, é que para que você compreenda qual padrão jurídico de comportamento é válido, você precisa argumentar sobre moralidade política. Eu não vou explicar aqui ainda o que é o liberalismo político de Dworkin, porque acho que a gente vai ter oportunidade de explicar
e sim em outras aulas, mas é um liberalismo muito influenciado pela obra de John Rawls, da ideia de liberalismo igualitário. Então é importante aqui também diferenciar o uso coloquial que a gente tem de liberalismo, de liberal, que é muito associado à ideia de livre mercado, né? Do que o Dworkin defende, que é um liberalismo igualitário, que a gente pode chamar no Brasil de social-democracia. Então, Dworkin é um social-democrata e ele acredita que as questões jurídicas, pelo menos as questões jurídicas que envolvem direitos políticos, ou seja, direitos que eu tenho contra o Estado, são questões que precisam ser justificadas do ponto de vista de discussões sobre liberdade, igualdade e democracia. Esses 3 pontos que são importantes para Dworkin. As questões jurídicas que envolvem a minha liberdade e o poder coercitivo do Estado têm a ver com liberdade, igualdade e democracia. Então, Dworkin vai dizer para declarar que determinados interesses dos particulares são tão importantes que devem ser protegidos, até mesmo contra aquelas políticas que efetivamente melhorariam a situação do povo como um todo. Então, Dworkin vai dizer que essas questões que envolvem direitos políticos ou questões que envolvem a autorização ou não do uso do poder coercitivo pelo Estado são questões que devem ser centrais para qualquer teoria do direito, porque são essas questões que, na verdade, importam para o indivíduo e para que ele possa se proteger contra ditaduras da maioria, contra o uso do poder econômico e contra qualquer tipo de violação à minha liberdade individual. Conclusões da aula. Primeiro, o direito ele é uma prática argumentativa institucional que autoriza ou não o uso do poder coercitivo pelo Estado. Essa é a definição de direito para Dworkin. A teoria do direito para Dworkin, então, ela estuda os modelos possíveis de justificação desses direitos contra o Estado. Então, existem vários modelos. O positivismo é um modelo, o realismo jurídico é outro, e a tese do Dworkin do não positivismo ou do interpretativismo é um outro modelo de justificação de direitos. A solução de Dworkin para o problema de seguir uma regra é você buscar princípios implícitos nas práticas sociais, e esses princípios implícitos têm a ver com os comprometimentos que os indivíduos assumem no momento em que eles participam de uma comunidade política. Então, quais são esses comprometimentos? Com liberdade, com igualdade, com democracia. Aí vem um quarto ponto. O Dworkin vai acreditar que toda argumentação jurídica faz parte de uma discussão sobre teoria política, teoria da justiça e filosofia política. Então, todo teórico do direito precisa de uma filosofia política no pano de fundo. É por isso que Dworkin, no capítulo 1 do Levando os Direitos a Sério, vai dizer que Hart é, na verdade, um filósofo moral, porque assim que Dworkin lê a teoria do direito, todo teórico do direito é um filósofo moral, ou seja, ele está argumentando sobre quais obrigações eu tenho com relação à comunidade política. E, por fim, Dworkin defende uma integração entre teoria do direito e filosofia política. Eu diria que se há uma contribuição ou um legado que Dworkin deixou para a teoria do direito, é esse, é o de buscar sempre pensar o direito como parte da política. Não importa muito se Dworkin está correto ou não com relação ao modo como ele vê a política. Acho que esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é como Dworkin acredita que uma teoria dos direitos precisa se preocupar com a proteção e a justificação de direitos jurídicos contra os poderes hegemônicos existentes na sociedade. Essa acredito que é a maior contribuição, a maior iluminação que Dworkin faz para a teoria do direito. Aqui a referências, levando os direitos a sério, capítulo 1, e aqui um texto que eu também utilizei para trabalhar a hipótese estética, a hipótese política com vocês. Obrigado, aqui o meu contato. Então, com isso eu encerro mais uma aula do curso de Teoria do Direito, a segunda aula, e eu vejo vocês na próxima aula. Obrigado.